Então, hoje a gente vai começar essa provinha aí, mais uma provinha lá do Colégio Militar de Santa Maria, de 2016, para a gente ir treinando aí até a prova do Colégio Militar. Joia? Essa prova, ela vai falar dos Jogos Olímpicos. Os Jogos Olímpicos tiveram sua origem em Olímpia, uma das cidades-estado da Grécia Antiga, por volta de 2.500 anos antes de Cristo. Os jogos eram uma forma de homenagem a Zeus e outros deuses gregos. No início era disputada somente modalidade de esporte, a corrida de 170 metros. Com o passar do tempo, as modalidades foram ampliadas para arremesso de disco, lançamento de dardos, pentátulo, luta livre, entre outros. A decadência dos Jogos Olímpicos antigos ocorreu por volta de 396 a.C., quando os romanos invadiram e dominaram a Grécia. As Olimpíadas ressurgiram na era moderna em Atenas, no ano de 1896. Os Jogos Olímpicos da 31ª Olimpíada, os Jogos da 31ª Olimpíadas Rio 2016, foram um evento multiesportivo realizado de 5 a 21 de agosto de 2016, na cidade do Rio de Janeiro. A escolha da sede foi feita durante a 121ª sessão do Comitê Olímpico Internacional, que aconteceu em Copenhague, na Dinamarca, em 2009. Os Jogos Paralímpicos foram sediados na mesma cidade e organizados pelo mesmo comitê. Ambos os jogos ocorrem de 4 em 4 anos, sendo que a última Olimpíada ocorreu em Londres em 2012 e a próxima ocorrerá em Tóquio em 2020. O tema da prova de matemática do Colégio Militar de Santa Maria de 2016 é real. Trata-se dos Jogos Olímpicos, porém alguns dados indicados podem ser fictícios a fim de facilitar a contextualização. Portanto, convidamos você, candidato, a conhecer um pouco mais de algumas modalidades desportivas presentes nas Olimpíadas e a maneira como a matemática pode se fazer presente em cada uma delas. Boa prova. Então, número 1. O gráfico abaixo mostra o número de medalhas conquistadas por 5 países que participaram dos Jogos Olímpicos de 2012 em Londres. A classificação dos países pelo número de medalhas conquistadas é feita pela seguinte maneira: é classificado primeiro aquele país que possui o maior número de medalhas de ouro. As medalhas de prata e, posteriormente, as de bronze são usadas como critérios de desempate. Então, está aqui o número de medalhas do Brasil, Etiópia, Cuba, Croácia e Espanha. Ouro amarelo, prata roxo e bronze vermelho. E aí vem a questão. Com base na leitura dos gráficos acima, assinale a alternativa que indica a classificação desses países. Então, o primeiro critério é a quantidade de ouros, né? Quem tem mais ouros aqui é Cuba, ó. Cuba tem 5 ouros, certo? Então, vamos colocar na ordem aqui e aí a gente já vai vendo, né? Então, primeiro lugar ficou Cuba, desses daí, né? Segundo lugar, Brasil, Etiópia, Croácia e Espanha, todos têm a mesma quantidade de ouro, então estão empatadas no ouro. O desempate é na prata. Então, o Brasil tem 5, a Espanha tem 10. Então, em segundo lugar está a Espanha, certo? Terceiro lugar, o Brasil, porque tem 5, né? Etiópia e Croácia só tem uma. A Etiópia e a Croácia, elas empatam no ouro e na prata. Então, tem que ir para o bronze para a gente ver qual é o desempate. E aí, a Etiópia tem 3 e a Croácia tem 2. Então, a Etiópia está em quarto lugar. E, por último, nesse quadro aí, a Croácia. Opa. Então, assim ficou. Aí a gente olha aqui, né? Primeiro lugar, Cuba. Segundo, Espanha. Terceiro, Brasil. Quarto, Etiópia. Quinto, Croácia. Então, letra A, que alegria, né? Bem simples esse exercício aí.
Fácil, fácil, né? Não tem muito segredo aí, não. É só olhar o gráfico e saber os critérios de desempate, né? Tem que ler lá em cima e entender os critérios de desempate. Beleza? Número 2, triatlo. Triatlo é uma modalidade desportiva multidisciplinar em que os atletas testam seus limites na natação, no ciclismo e na corrida. Nos Jogos Olímpicos Rio 2016, o triatlo teve como palco a praia de Copacabana. O vencedor da competição foi Alistair Bowley, da Grã-Bretanha. Levou 1 hora e 45 minutos para completar a prova, que compreende os percursos indicados na tabela abaixo. Então, no percurso da natação, tem 150 mil centímetros, no ciclismo, 40 metros, na corrida, 10 milhões de milímetros. Podemos afirmar que Alistair Bowley percorreu uma distância total de, aí tem as alternativas aqui, certo? Então, o que que a gente vai ter que fazer? Vai ter que somar todas as distâncias que ele percorreu, tanto na natação, ciclismo e corrida. Só tem um detalhe, né? Todas elas estão em unidades de medidas diferentes, então a gente não consegue realizar operações com unidades de medidas diferentes. A gente tem que transformar tudo para a mesma medida. Então, vamos colocar aqui em cima, ó, a nossa escala de medidas que a gente aprendeu. Quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro, milímetro. E aí vamos fazer as transformações. Vamos transformar tudo para metro, porque é a unidade de medida padrão, né? Então, essa aqui já está em metro, essa aqui está ok. Não preciso converter. Essa aqui está em centímetro, então vou ter que passar de centímetro para metro. E a outra lá embaixo está em milímetro. Passar de milímetro para metro. Então, vamos lá. De centímetro para metro, a gente anda duas unidades de medidas. Então, a minha vírgula vai andar 2 casas para a esquerda. Então, a vírgula está aqui, ela anda 1, 2. E posso apagar esses 2 zeros, né? Então, fica 1.500 metros. Aqui eu só vou repetir 40 mil metros. E o milímetro eu ando 1, 2, 3 casas. Ou eu ando com a vírgula ou eu elimino os zeros aqui, como tem um monte de zero, né? Então fica 10 milhões. Eu vou passar 3 casas com a vírgula. Então vou apagar 3 zeros aqui, ó. Vai ficar 10.000 metros. Beleza? Agora eu somo tudo, né? Então, vou somar, ó. 0 mais 0 mais 0, 0. 2 que dá 0, 5. Aí 1 mais 0 mais 0, 1. E 1 mais 4, 5. Então, ficou 51.500 metros. Certo? Mas não tem essa resposta aqui. Então, eu também vou ter que fazer essa conversão, ó. Tem quilômetro, metro e centímetro. Centímetro a gente sabe que não é, né? Porque para eu transformar metro para centímetro, vai aumentar o meu número e não diminuir. Para quilômetro também vai diminuir o meu número, não vai aumentar, né? Então não é ele, não é esse aqui, não é esse. E aí a gente olha, esse aqui também não é. E aí faz a conversão para quilômetro, para ver quanto que vai. Então, conversão para quilômetro, eu vou sair de metro e vou lá para quilômetro. Então, eu vou andar 1, 2, 3 casas. Então, a vírgula vai andar 1, 2, 3. Vou escrever aqui.
51.500, a vírgula está aqui, ela vai dar 1, 2, 3 casas. Apaga os dois zeros, porque não precisa dele. Então, fica 51,5 quilômetros. Letra A de alegria. Beleza, então esse aqui é um exercício muito simples também. A gente só tem que perceber que eu vou ter que fazer uma transformação para todas as unidades de medidas iguais e depois eu vou ter que encontrar aí qual a alternativa que atende à igualdade, né, a similaridade com a unidade de medida que eu transformei. Podia ter transformado para qual unidade de medida eu quisesse, né? A gente transformou para metro porque o metro é a medida padrão, né? Mas tanto faz, desde que todos estejam na mesma unidade de medida, certo? Pronto. Vamos lá, número 3. Golfe. O golfe vive um momento histórico. Após 112 anos de ausência, está de volta aos Jogos Olímpicos. Antes disso, esteve presente em apenas 2 edições. No Rio 2016, estiveram em disputa 2 torneios, masculino e feminino, ambos individuais. A figura abaixo representa o campo de golfe utilizado nas Olimpíadas Rio 2016. Então, está aqui o campo de golfe. Determine a área do campo de golfe citado acima, supondo que ela seja igual à área da região sombreada, apresentada na malha quadriculada abaixo. Então, tem essa malha aqui, ó, em roxo, que representa a área daquele campo lá. E o que ele está dizendo? Que cada quadradinho se equivale a 3.000 metros quadrados. Então, o que eu tenho que fazer para achar essa área? Conta os quadrados e junta os cortados e depois multiplica por 3.000. Exatamente. Muito bem, Júlia. A gente tem que verificar quantos quadrados tem e multiplicar por 3.000, né? Inteiros e os que estão fracionados aqui. Então, vamos contar os inteiros primeiro, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 quadradinhos inteiros. 28. Aí vamos ver as metades. Essa metade com essa, 29. Aí tinha mais um aqui, ó. 29, 30. Aí essa metade com essa, 31. Essa metade com essa, 32. E tem mais uma metade aqui. Então tem 32,5 quadradinhos. 30 quadradinhos e meio. Aí a gente vai pegar esse número e multiplicar por 3.000. Né? Então vai ficar 32,5 vezes 3.000. Ou o contrário, tá? Eu prefiro fazer assim porque a gente vai multiplicar só uma vez. Ó. A gente vai descer os zeros, né? Abaixo os 3 zeros aqui, ó. 0, 0, 0 e multiplica só o 3. Ó. 3 vezes 5, 15, vai 1. 3 vezes 2, 6, mais um 7. E 3 vezes 3, 9. Uma casa depois da vírgula, conto e coloco aqui. Então fica 97.500 metros quadrados. Letra C de casa. O zero depois da vírgula não vale nada se ele estiver sozinho, né? Então eu posso eliminá-lo. Muito simples, nada de complexo, né? Pronto, professor. Tudo bem aí com todo mundo? Estão entendendo? Qualquer coisa é Sim. só falar, tá? Número 4, esse aqui é bem legal. Durante a vinda da delegação chinesa para o Brasil,
Um atleta começou a dormir exatamente na metade do trajeto voo a ser percorrido. Ao acordar, ele percebeu que ainda faltava percorrer a metade da distância de quando adormeceu. Então, vamos fazer aqui, ó. Ele dormiu na metade do caminho, mais ou menos aqui, ó. Aqui ele dormiu. Quando ele acordou, faltava a metade da distância que ele, quando ele adormeceu. Então, ele acordou aonde? Na metade do que faltava. Então, ele acordou aqui, ó. Considerando que a distância total, deixa eu até escrever aqui, ó. Dormiu. E aqui ele acordou. Considerando que a distância total percorrida pelo atleta da China até o Brasil é de 17.320 quilômetros, podemos afirmar que este atleta dormiu por uma distância de... Então, está perguntando qual é o trecho que ele dormiu. Quanto tempo não, qual a distância que ele dormiu, ó. Então, foi esse pedaço aqui, ó, que ele ficou dormindo. Se ele dormiu na metade, né, aqui é a metade da distância. Como ele acordou na metade da metade, aqui é o quê? Metade da metade, né? Então, em distância, aqui é o 3/4, né, da distância. Mas ele dormiu quanto? Em fração, quanto que ele dormiu? Ele Ele dormiu dormiu? 1/4. Isso. Olha que legal, ele dormiu no quarto. Ainda deu certo, né? Dormiu no quarto. Dormiu 1/4 da distância. Então, é o que isso representa, né? Ele dormiu 17.322 quilômetros dividido por 4, né? Já que ele dormiu 1/4 da distância. Então, é só eu dividir 17.322 por 4. Vamos lá. 17 dividido por 4 dá 4. 4 vezes 4, 16. 17 menos 16 sobra 1. Aí eu abaixo 3, dá 13. 13 dividido por 4 dá 3. 3 vezes 4, 12. 13 menos 12 sobra 1. Abaixo 2, fica 12. Quanto que dá? 3 e aí sobra 0. Abaixo 2, não dá para dividir. Então, eu coloco um 0, fica 20, e coloco a vírgula aqui. 20 dividido por 4, 5. Então, ele dormiu um trecho de 4.330 quilômetros e meio. Então, a metade da metade é 1/4, né? Bem simples também, né? Só tem que ler aqui em cima e entender o que o enunciado falou para a gente. Pronto, professor, terminei. Ó, para vocês terem uma ideia, ó. Normalmente, um avião, ele anda de 800 a 900 km por hora, né? Então, 17.322 dividido por 900 km por hora, demora 19 horas, um pouco mais de 19 horas para chegar da China aqui no Brasil, sem parar, né? Porque às vezes para reabastecer em algum lugar ou para fazer escala, né? Então demora pra caramba aqui lá na Professor, mas China. a China aí vem pro Brasil, porque o Brasil é muito longe da China. Exatamente, porque é longe. Então demora. Aí você sai daqui no dia 20, chega lá no dia 22, porque tem ainda o fuso horário. Ou o contrário, né? Eles chegam aqui, sai de lá dia 19, chega aqui dia 19.
É interessante isso, porque tem o fuso horário, né? Vamos lá, próximo. 5. A quadra de vôlei da Arena Carioca, em Copacabana, tem as dimensões representadas abaixo. Então, tem 16 de comprimento e 8 de largura. Considere as dimensões de um campo de futebol como sendo 100 metros de comprimento por mais 75 de largura. Assinale a alternativa que indica a máxima quantidade de quadras de vôlei iguais à Arena de Copacabana que cabem dentro deste campo de futebol. Então, vamos desenhar as duas quadras aqui para ficar mais fácil. Então, a quadra de vôlei ali, que foi apresentada para a gente, tem 16 metros de comprimento e 8 de largura, certo? E o campo de futebol, mostrado aí, ele tem 100 metros de comprimento, por 75 metros de largura. O exercício está me perguntando quantas quadras de vôlei cabem dentro do campo de futebol. O máximo de quadras de vôlei. Então, o que que eu tenho que fazer? Eu tenho que encontrar a área da quadra de vôlei, que eu vou chamar de AV, área vôlei, e eu vou ter que encontrar a área do campo de futebol, para eu saber quanto que cabe um dentro do outro. Aí eu pego a do campo de futebol e divido pela área do vôlei. A área do vôlei é igual, é uma área de um retângulo, é base vezes altura, certo? A área de vôlei é igual a base, tanto faz, tá? Vou colocar 8 e 16. 8 vezes 6, 48, vai 4. 8 vezes 1, 8, mais 4, 12. Então, a quadra de vôlei tem 128 metros quadrados, certo? E a quadra de futebol, quadra não, campo de futebol, é igual também base vezes altura, que é igual a 75 vezes 100. Aí é só pegar os 75 e acrescentar 2 zeros, né? Então fica 7.500 metros quadrados o campo de futebol. É bem maior do que a quadra de vôlei, né? E aí, para eu saber quantos cabe, né? Eu pego o campo de futebol e divido pela quadra de vôlei, pela área da quadra de vôlei. Isso aí, ó, vai me dar um valor de 58,59. Então, qual alternativa eu vou marcar? Professor, o senhor vai marcar a letra C. Letra C, né? Porque não deu 59. Vai sobrar um pedacinho ali sem nada dentro, no campo de futebol, né? Mas não dá para colocar mais uma quadra de vôlei. Então, não arredondo para mais, eu arredondo para menos. Copiei, eu vou buscar, vou pegar uma água aqui, só um minutinho.
Número 6. No vôlei, o confronto pela medalha de ouro nas Olimpíadas do Rio 2016 foi entre Brasil e Itália, sendo que o Brasil venceu seu adversário, ganhando a medalha de ouro. A delegação de vôlei da Itália percorreu uma distância de 9.069 quilômetros, voltando para casa e levando para seu país a medalha de prata. O número que representa a distância percorrida pela delegação da Itália em quilômetros ao voltar para seu país, escrito por extenso, é... Então, como que a gente escreve esse número aqui? Eu tenho 9 na casa do milhar, então é 9.000. Então, 90.000 não é, 900 também não é, 9 milhões também não é, 900 não é também, só sobrou aqui essa daqui. 9.000, vamos ver o resto. 9.000, na centena não tem nada, desculpa, na centena não tem nada, na dezena tem um 6, 60 e na unidade tem um 9, então é 9.069. Esse aqui é facílimo, né? É só a gente ler o número, como que a gente pronuncia, né? Não tem segredo, não. Pronto, professor, terminei. Número 7. Considere que os Jogos Paralímpicos do Rio 2016 tiveram 300 modalidades desportivas. Cada modalidade desportiva oferece somente uma medalha de ouro, uma medalha de prata e uma medalha de bronze como premiação. Um determinado país conquistou o número de medalhas indicado abaixo: 75 medalhas de ouro, 75 medalhas de prata e 150 medalhas de bronze. É correto afirmar que este país conquistou... Qual é a porcentagem, né? Ele está falando de porcentagem de medalhas que ele conquistou em relação ao total de medalhas também que ele conquistou. Então, de ouro, quantos por cento? De prata, quantos por cento? E de bronze, quantos por cento? Então, para a gente fazer esse cálculo, eu tenho que fazer o quê? Primeiro, eu tenho que somar todas as medalhas. Somar o número total de medalhas, para daí eu colocar a fração que representa cada uma das medalhas. Então, eu somo 75 mais 75, 150. Mais 150, 300 medalhas. Então, esse país conquistou, né, 300 medalhas. Agora eu faço a porcentagem. Qual que é a porcentagem? É a quantidade de medalhas sobre o total de medalhas. Então, de ouro foi 75 sobre 300, de prata também 75 sobre 300, e de bronze foi 150 sobre 300. Mas ele quer achar a porcentagem. Então, o que que eu tenho que fazer? Eu tenho que dividir o denominador pelo numerador, ou eu vou simplificar. Eu posso fazer assim, ó, eu vou simplificar por 3. Por quê? Porque aí, eu dividindo 300 por 3, vai dar 100. Aí eu já vou ter a porcentagem em cima. Então, se eu dividir por 3 aqui, ó, eu vou escrever dividido por 3, dividido por 3. Eu vou ter o quê?
300 por 3 vai dar 100. 75 por 3 vai dar 25. Então, isso aqui, ó, 25 por 100, 25%. Aqui é igual, não vou nem fazer. Aqui eu vou fazer a mesma coisa. Só que aqui eu já sei, ó, que 150 é a metade de 300. É exatamente a metade. E a metade representa quanto? Representa 50%. E 75, ó, é a metade da metade. Metade de 300 é 150, a metade de 150 é 75. Então, aqui também é um quarto, ó. Um quarto é igual a 25%. Então, comparações aí que a gente pode fazer, tá? Então, a alternativa correta é a alternativa E de escola. 25% de medalha de ouro, 25% de prata e 50% de bronze. Beleza? Pronto, professor. Todo mundo entendeu essa? Entendi. Números 8. Salto ornamental. A primeira competição de saltos ornamentais ocorrida no Brasil se deu no Rio de Janeiro, em 1913, na enseada de Botafogo, sendo o vencedor chamado Adolfo. Ingrid de Oliveira, competidora brasileira, saltou de uma piscina em uma piscina de salto ornamental com formato e dimensões mostradas na figura abaixo. Então tá aqui o trampolim, né? E a piscina que tem esse formato aí comum, né, a todas as piscinas, tirando umas que são arredondadas, né? Mas normalmente elas têm esse formato. Assinale a alternativa que indica a forma geométrica espacial. Então, qual é o nome desse formato e o volume dessa piscina? Então, vamos calcular o volume. O volume, na maioria dos sólidos, tá? Tirando aí aqueles que são pontiagudos, por exemplo, pirâmide, sólidos espaciais, eles têm como volume a área da base vezes a altura. A base dessa piscina aí é retangular, né? Então, o retângulo ó, é base vezes altura ou comprimento vezes largura. Vamos colocar largura, comprimento vezes a altura, que posso até chamar de A, tá? Mas eu vou chamar de H aqui porque é o que estava H. Né? Então, o volume desse sólido aí é só multiplicar as três dimensões: largura, comprimento e altura. E aí fica 10 vezes 20 vezes 4. 10 vezes 20, ó, é só acrescentar um zero no 20, dá 200. Vezes 4 vai dar 800. 800 o quê? Metros cúbicos. Por que metros cúbicos? Porque eu tenho, ó, 10 metros vezes 20 metros vezes 40 metros. Lembra quando eu multiplico, ó, metro vezes metro, dava metro quadrado. E quando eu multiplicar por metro, vou ter mais um. Como assim? É aquela multiplicação de bases iguais, né? Então, aqui o expoente é 1, aqui é 1 e aqui é 1. Aí, se a base é igual, eu repito a base, conservo ela e somo os expoentes. Ó. 1 mais 1, 3. Então, por isso que é metro cúbico.
Então, deu 800 metros cúbicos. Então, aqui não é, aqui não é, aqui não é. Então, sobrou a letra A e a letra C. Os dois estão 800 metros cúbicos. E o nome que a gente tem que saber. É um cubo ou é um paralelepípedo? É um paralelepípedo, Por que que é um paralelepípedo? Por que que não é um cubo? porque o cubo ele tem faces iguais e o paralelepípedo não. Perfeito. As medidas do cubo são todas iguais. Então, eu tenho um cubo aqui, ó, por exemplo, de base. A base do cubo, ela é sempre quadrada, porque o quadrado tem todos os lados iguais. Então, o cubo, ó, a largura, o comprimento e a altura são todas iguais. O paralelepípedo, a base pode ser quadrada, tá? Mas aí a altura vai ser diferente. A altura vai ser ou maior ou menor do que o que a gente falou da base. Então, aqui pode ser 2, aqui 2, e a altura vai ser diferente de 2, vai ser 4. Aí é um paralelepípedo, tá? Deixa eu colocar aqui, só escrever aqui para diferenciar. Então, esse aqui é um cubo, e esse é um paralelepípedo. Paralelepípedo, isso. Então, é só lembrar da caixa de sapato, caixa de remédio, são paralelepípedos. Normalmente, ó, para vocês terem uma ideia, como é o salto ornamental, ele tem um... Eles pulam muito alto, né? Então a piscina tem que ser funda, para não machucar, né? Não bater o pé no fundo ou a cabeça. Uma piscina, normalmente, a gente tem em casa, as que têm em residência, elas têm 1,5 m só de profundidade. É o padrão, 1,5 m. Essa aqui, ó, tem mais que o dobro. Mais que o dobro da piscina comum. Ela é bem funda. Vamos lá, próximo, número 9. A tabela abaixo indica o quadro de medalhas olímpicas conquistada por 5 países na Olimpíada Rio 2016. Estados Unidos em primeiro lugar, com 121 medalhas. Grã-Bretanha em segundo, com 67. A China com 70. Mas a China tem mais medalha que a Grã-Bretanha. Por que ela está em depois? É porque a Grã-Bretanha tem mais medalhas de ouro. A Rússia com 56 e a Alemanha com 5. Com os valores circulados na tabela acima, montou-se a expressão numérica. 27 mais 70 vezes 10 menos 23 vezes 10. O resultado da expressão é... Então, resolvam aí vocês sozinhos aí essa expressão aí. Vamos ver quanto que dá. Copiem aí e façam. Letra A, professor, 497. Muito bem. Quem mais?
Fala, Alex. A letra A. Hoje de manhã, 2 alunos, um marcou a letra E e um marcou a letra D. Aí eu falei assim, gente, olha para a expressão. Tem como essa expressão dar número com vírgula? Tá todos os números inteiros e não tem divisão. Então, não tem como dar nem a letra D nem a letra E. Não tem como dar número com vírgula. Para a gente ter um número com vírgula, a gente tem que ter uma divisão quando tem número inteiro. Aí sim pode dar número com vírgula. Então, a D e a E a gente já pode eliminar. Então, nessa expressão aqui, o que que a gente tem que fazer? A gente tem que executar ela conforme a ordem. Então, primeiro, multiplicação e divisão. Né? Aqui tem duas multiplicações, eu vou ter que resolver elas primeiro. Não posso resolver a soma. Então, o que eu não resolvo, eu repito. 27 mais 70 vezes 10. É só botar um zero a mais no 70, dá 700. Menos 23 vezes 10, é só colocar um zero a mais no 23, fica 230. Agora, pronto. Só tem subtração e soma. Qual que eu faço primeiro? A que você quiser, não importa. Então, eu vou fazer primeiro a subtração ali, ó. 700 menos 230 vai dar 470. Aí, agora eu somo. 470 mais 27, 497. Então, letra A, muito simples, né? O segredo é lembrar da ordem das operações. Não só das operações, mas quando tem, né? Parêntese, colchete, chave, também tem que lembrar da ordem. Então, primeiro parêntese, depois colchete, depois chave. E aí, dentro desses limitadores, né? Potência e raiz, quando tiver, né? Potência e raiz primeiro, depois multiplicação e divisão, e por último, subtração e adição. Essa é a ordem. Podemos seguir? Sim, professor. Número 10. Judô. Ao contrário de modalidades cuja história não consegue apontar quem é o inventor do esporte, o judô tem DNA indiscutível, o japonês Jigoro Kano. As lutas de judô são praticadas em uma quadra, que envolve duas áreas quadradas. Então, são dois quadrados. A zona de combate e a zona de segurança, conforme a figura abaixo. Então, a zona de combate é essa laranja aqui, e a zona de segurança é essa em azul. Beleza? E lembrando que as duas são quadradas. Então, os lados são iguais, né? Assinale a alternativa que representa a diferença entre o perímetro externo da zona de segurança e o perímetro da zona de combate. Então, ele quer a diferença entre o perímetro da zona de segurança, que é a azul, com a zona de combate, que é a laranja. Então, como é que eu vou fazer? Professor, a área de dentro, que é a zona de combate, tá ali 8 metros. 8 metros. Aí já dá para botar 8 vezes 8, igual a 64, que já 8 mais 8 mais 8 mais 8, para dar o perímetro da zona de combate. Isso, beleza. Então, é o perímetro, né? A gente não tem que calcular a área.
Então, ó, eu tenho essa área aqui, laranja. Então, a área laranja é um quadrado assim. Vamos desenhar a área de combate. É um quadrado com lado igual a 8 metros. E a área azul também é um quadrado. Qual que é o tamanho do lado desse quadrado, da área azul? Quanto que vale o lado da área azul? Não seria 3 a mais? 3 a mais? Ó, tem 3 mais 8 mais 3 aqui, ó. Não é? Então é 14. Não é só 3, né? Porque tem 3 do outro lado também. Tem 3 desse lado, tem 3 desse lado. Então, 3 mais 8, 11, mais 3, 14. Então, esse exercício aqui, a gente só tem que prestar atenção nisso, né? Que é 3 os dois lados. Aliás, é 3 para todos os lados, né? Para os 4 lados. Então, esse lado aqui, ó, ele também vai valer 14. 14 metros. Esse lado todo aqui, ó. Aqui também, ó, tem 8 aqui, 3 nessa parte aqui e 3 naquela parte lá. Vou até apagar isso aqui e fazer nesse sentido aqui, ó. E 3 aqui. Aí. Agora é só eu achar o perímetro. Então, o perímetro 1 é 4 vezes o lado, porque é um quadrado. 4 vezes 8. Perímetro 1 é 32 metros. Tem que lembrar o que é perímetro, né? Que é a soma de todos os lados. E o perímetro 2 é igual a 4 vezes o lado também, porque também é um quadrado. 4 vezes 14. Perímetro 2 é igual a 4 vezes 4, 16, vai 1, 4 vezes 1, 4, mais 1, 5. 56 metros. O que ele quer? Ele quer a diferença. Então, a diferença é igual a 56 menos 32, que vai dar 24 metros. Letra D de dado. Tudo bem para todos? Entenderam? Número 11. Arremesso de peso. O arremesso de peso é uma modalidade olímpica de atletismo em que os atletas competem para arremessar uma bola de metal o mais longe possível. Nas Olimpíadas do Rio 2016, a medalha de ouro dessa modalidade foi conquistada por Ryan Crouser, representando os Estados Unidos.
Considerando os pesos das esferas de metal, posicionados na balança em equilíbrio da figura abaixo, determine a alternativa que indica os valores de A, B e C, respectivamente. Então, a gente tem 3 balanças aqui que estão em equilíbrios, ou seja, o peso que está de um lado é igual ao peso que está do outro. E a gente tem que descobrir o valor do peso A, do peso B e do peso C nessa ordem. Então, o que acontece? Ó? Desse lado de cá, eu vou montar aqui e vocês vão resolver aí. Eu tenho 8,2 mais 7,9, que é igual a 9,3 mais A. Opa. É essa a igualdade que eu tenho aqui. Vou fazer assim. Aí. E de cá eu tenho 7,4 mais B, que é igual a 6,9 mais 9,7. A mais B é igual a C mais 7,7. Pronto, montei as 3 equações. Vamos lá, tentem resolver aí vocês sozinhos. Vamos ver quanto que dá o resultado. Lucas, estou aqui na criança, você falou 2 cores, a Aline está aqui me ajudando, mas tudo isso pode falar, como você não come doce, Lucas, vai perder um almoço de brigadeiro com geleia de morango. É bom levar um pãozinho para você comer. E aí, pessoal, saiu aí? Professor, eu só agora falta eu descobrir o valor de C. Tá, vamos lá. Manda ver. Letra B, professor. Tá B de bola. Vamos fazer então, ó. De cara, ó, a gente já pode eliminar algumas questões aqui. Qual? A e a C. Por quê? Não tem como o A ser 9, nem maior que 9, ó. Se eu somar 9 com 9 dá 18, né? Aqui, ó, 8 com 7 dá 15. Então não vai dar igual. Esse lado de cá vai ficar mais pesado.
Então, a letra A e a letra C não dá para ser, tá? É que teve 2 alunos de manhã também que fizeram isso, marcaram a letra A os dois. E não tem como ser o A aqui 9. Ele tem que ser menor do que esses dois aqui, ó, inclusive. Porque essa bolinha é maior do que as duas bolinhas que tem aqui. Então, vamos lá, ó. 8,2 mais 7,9 vai dar 9 mais 2, 11. Vai 1. 7 mais 8, 15. Mais 1, 16. 16,1 tem que ser igual a 9,3 mais A. Então, qual é o número que eu vou somar com A que vai... Desculpa, qual é o número que eu vou somar com 9,3 que vai dar 16,1? É a mesma coisa que eu pegar o 16,1 e subtrair 9,3, né? Que é aquele princípio da equação. Vou até fazer desse lado de cá, ó. 16,1 menos 9,3. Então, eu subtraio 9,3 de um lado para eu subtrair do outro. Então, eu subtraí 9,3 de cá, ó, sobrou só o A. Aí eu posso colocar o A na frente, tá? Então, vai dar, ó, 16,1 menos 9,3, eu vou ter que emprestar aqui, vai ficar 5, né? E vai ficar 11. 11 menos 3, 8. 15 menos 9, fica 6. Então, fica 6,8 quilos o valor de A. Beleza? Então, a letra E também já está eliminada. É a B ou D. Deixa eu apontar aqui. Esse é aqui. O outro eu vou fazer aqui. 7,4 mais B é igual a 6,9 mais 9,7. 7 mais 9, 16, vai 1. 9 mais 1, 10, mais 6, 16. E mesma coisa aqui, ó. O B é igual a 16,6 menos 7,4. O B é igual a 6 menos 4, 2. 16 menos 7, 9. Então, 9,2 quilos o B. Continua aqui, B e D ainda. E por último, né? A mais B. Então, a já descobri que é 6,8 mais B, 9,2, que é igual a C mais 7,7. 6,8 mais 9,2, 8 mais 2, 10, vai 1. 10 mais 1, 9 mais 1, 10, mais 6, 16. 16 é igual a C mais 7,7. C é igual a 16 menos 7,7. Vou deixar o zero aqui para facilitar. Não dá para tirar 0 de 7, 7 de 0, então empresta, fica 10. 10 menos 7, 3, e aqui fica 15. 15 menos 7, 8. Então dá 8,3 quilogramas. A letra, o pezinho C. Então vai dar a letra B de bola. Isso aqui também é um exercício simples, só que ele é extenso, né? Ele tem 3 equações. Apesar de ser equações simples de resolver, ele é extenso, né? A gente já fez esse tipo de questão lá na prova do Colégio Militar de Santa Maria do corpo humano. Eu lembro lá dos órgãos, né? Do fígado, da tireoide e o pâncreas, se eu não me engano, né? Muito legal esse tipo de exercício. Todos copiaram já? Tudo certo? Podemos seguir? Sim, professor, pode seguir. De qualquer forma, isso aqui vai lá pro grupo, né?
Observe a nota abaixo divulgada pelo Comitê Internacional Olímpico. Então, saiu uma nota, né, do Rio 2016, que Portugal foi representado por 34 atletas no desfile de abertura. Então, foram 34 atletas representar Portugal nessa Olimpíada. Supondo que 5/17 dos atletas da delegação de Portugal presentes no desfile de abertura eram atletas do sexo masculino, podemos afirmar que no desfile representando Portugal haviam quantos homens e quantas mulheres? É isso que ele quer saber. Certo? Então, como é que eu posso fazer esse exercício? Primeiro vai ter que resolver a fração passando para número natural, que é divide 34 por 17 e multiplica por 5. E daí esse resultado pega 34 menos esse resultado. Perfeito, é isso mesmo. Dá para fazer assim. Eu pego a fração aqui, ó, e multiplico por 34, que é o total. Então, eu divido por 17 e multiplico por 5. 34 dividido por 17 dá 2. Então, ó, divido por aqui e multiplico aqui, que é a mesma coisa, né? Ou multiplico em cima e divido embaixo, tanto faz, tá? Essa ordem. Só que como aqui dá certinho, ó, 34 vezes 17 dá 2, né? Aí fica fácil. 10 vezes 2, 5 vezes 2, 10. 10 o quê? Homens. Ou ó, eu posso fazer isso aqui. E aí, né, o restante são mulheres, né? Que é 34 menos 10 vai dar 24 mulheres. Ou eu posso fazer assim também, olha só. Que dá mais ou menos a mesma coisa. 5 sobre 17, quando eu faço uma comparação aqui, ó, com 34 sobre alguma coisa, que eu vou pôr x aqui, que eu não sei, vou pôr um ponto de interrogação. 34 é o total. Quantos de homens representa no total? O que aconteceu daqui para cá, ó, do 17 para o 34? Eu dobrei, eu multipliquei por 2. Então, nessa proporção aqui, isso aqui é chamado de proporção. Na proporção do denominador, ocorreu o dobro. E daqui para cá, para eu manter a igualdade, também vai ser o dobro. Então, vai ser 5 vezes 2 também, que vai dar o 10, os 10 homens aqui, ó. Beleza? Então, a alternativa correta é a alternativa A. 10 homens e 24 mulheres. Pode ir para a próxima, professor. Tá, só um minutinho, gente.
Só um minutinho, deixa eu mandar uma mensagem aqui. Então vamos lá, próximo. O Bolsa Atleta, maior programa de patrocínio individual do mundo, foi criado em 2004. De 2005 até 2013, o programa investiu 439,9 milhões no pagamento dos benefícios. Nesse período, o número de atletas contemplados foi multiplicado por 7. O gráfico abaixo indica o investimento do programa no decorrer dos anos. Então, tem aqui o investimento, ó, por ano nos atletas em milhões de reais. Então, aqui, 183 milhões, tá? Aqui provavelmente é uma vírgula, não é um ponto, não. Então, no começo, ó, o investimento foi menor e aí foi aumentando, e lá em 2013 teve um aumento muito grande, né, de 2012 para 2013. E aí ele pede para a gente avaliar aqui, ó. Vou até diminuir um pouco para a gente conseguir enxergar o gráfico e as questões, tá? Aí. Os investimentos de 2007 mais os de 2009, que é 2007 e 2009, foram maiores que os de 2012. Então, 2007 e 2009, se eu somar aqui, ó, 26 mais 40, vai dar 66, né? E aqui já está 74, então não foi, né? Essa aqui não é, foi menor. Os investimentos de 2005 mais 2007, então 2005 mais 2007, 13 mais 26, ó, vai dar 39. 39 e 39, 539. Foram maiores que 2009? Não, né? 2009, 40 e 400. Letra C. Os investimentos de 2005 mais os de 2007 foram menores que de 2011. Então, 2005 mais 2007, que a gente acabou de ver, deu 39, 300, 539, foram menores que 2011. Foram menores, né? 2011, 48. Então, essa aqui está correta. Vamos ver a D e a E. O investimento do ano de 2011 foi menor que o investimento de 2008. 2011 menor que 2008? Não, foi maior. O investimento de 2005 foi maior que o investimento de 2006? Não, né? Que deu 13.139 e que 13.199. Então, 2006 foi maior. Então, realmente, a letra C. Tá joia?
Vamos lá, vamos. Próximo, 14. Vila Olímpica e a sustentabilidade. A Vila dos Atletas ganhou pré-certificação LEED-ND, ligada ao desenvolvimento de bairros, concedida pelo Green Building Council, entre outras certificações. O empreendimento tem 10.000 metros quadrados de telhados verdes, né, tem plantação lá em cima do telhado, tem grama ou qualquer outro tipo de vegetação, que reduzem a sensação térmica e contam com 70 placas solares retangulares, além de uma estação de tratamento que permite que a água usada para lavar as mãos e tomar banho seja reutilizada em vasos sanitários, o que gera economia no consumo. Supondo que cada placa solar possua a medida de acordo com a figura abaixo, então 1 metro de largura, 1,5 de comprimento, ou de altura, né? Então, a alternativa que indica a área total das 70 placas solares da Vila Olímpica é... Então, tem 70 placas lá na Vila Olímpica, dessa daqui. Qual que é a área total ocupada por essas placas? É isso que ele quer saber. Então, primeiro, tem que calcular a área da placa, que é base vezes altura. A área da placa é igual a 1 vezes 1,5, que dá 1,5 metro quadrado, né? Qualquer coisa vezes 1 dá qualquer coisa. E a área total é igual a 70, porque são 70 placas, vezes a área de uma placa. A área total, então, é 70 vezes 1,5. A área total é igual. Eu desço zero, né, dos 70. 7 vezes 5, 35, vai 3. 7 vezes 1, 7 mais 3, 10. Aí eu boto a vírgula, uma casa depois da vírgula. Eu vou ter 105 metros quadrados. Posso até tirar o zero aqui, tá? Que o zero não faz diferença. Beleza? Podemos seguir? Estão muito calados, gente. Número 15. A Vila Olímpica, na Barra da Tijuca, foi o local onde os atletas olímpicos, treinadores e comissões técnicas ficaram hospedados durante a disputa dos Jogos. Ao todo, foram 31 prédios, todos com unidades adaptadas para pessoas com deficiência. Ao término das Olimpíadas, os apartamentos que são de 2, 3 e 4 dormitórios são comercializados, vendidos pelo valor de R$ 10.000 o metro quadrado. Os apartamentos de 2 dormitórios possuem área de 77 metros quadrados. Assinale a alternativa que indica a quantidade de classes e de ordens do número que representa o valor da compra de um imóvel de 2 quartos. Então, ó, o imóvel de 2 quartos, ele tem 77 metros quadrados. E cada valor de metro quadrado está 10.000. R$ 10.000.
Então, para eu saber o valor total, basta que eu multiplique 77 por 10.000, certo? Então, eu desço os 4 zeros, ó, 1, 2, 3, 4, e só 77, né? Então, fica 770 mil reais o valor do apartamento, porque aqui é 10 mil reais. Vou fazer diferente, vou colocar aqui, ó. Área AP tem 77 metros quadrados, certo? O valor é 10 mil reais por metro quadrado. Então, o valor do AP é igual a 77 mais os 4 zeros, ou 77 vezes 10 mil. O valor do AP é igual a 77, 4 zeros. Então, ficou 770 mil cada apartamento de 2 lugares, né? Bem caro, né? Apesar de que no Rio de Janeiro, o valor do metro quadrado lá é o mais caro do Brasil, muito caro. E aí ele quer saber o que agora? Ele não quer saber o valor, ele quer saber quantas ordens e quantas classes, né? O que que são ordens, o que que são classes? A própria palavra ordem já fala a ordem, a posição que o número está. Então aqui, ó, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 ordens, certo? Eu tenho a ordem da unidade, a ordem da dezena, a ordem da centena, a ordem da unidade de milhar, a ordem da centena de milhar, certo? E as classes são de 3 em 3. Então, as classes da unidade e as classes dos milhares, nesse caso aqui, né? Duas classes. Beleza? Então, a alternativa correta é a alternativa A de alegria. Número 16. Para torcer pelas equipes brasileiras durante os Jogos Olímpicos do Rio 2016, um grupo de amigos mandou fazer uma grande bandeira retangular de 5 metros de comprimento por 2,5 de largura, como mostra a figura abaixo. Considere que cada metro quadrado de tecido custou R$ 6 e que o grupo havia arrecadado R$ 100 para pagar a bandeira. Com relação ao valor arrecadado, pode-se afirmar que sobrou R$ 31, faltou 37, sobraram 75, sobraram 25, faltou 30. Então, quanto que ficou essa bandeira e se sobrou, se faltou e quanto que foi isso que ele quer saber, tá? Então, vamos lá, façam esse exercício, é bem simples, né? Eu tenho que achar a área da bandeira e achar o valor. Façam aí, já vem.
E aí, quanto que deu? Alguém fez? Peraí, professor, que eu tô fazendo. Ah, tá jóia. Letra D, professor. D de dado. Beleza. Então vamos lá, vamos fazer. Área da bandeira. Base vezes altura. Área da bandeira. 5 vezes 2,5. 5 vezes 5, 25. Vai 2. 2 vezes 10. 5 vezes 10. 5 vezes 2, 10. Mais 2, 12. Então, a bandeira tem 12 metros quadrados e meio. E aí o valor é a área da bandeira vezes R$ 6. 12,5 vezes 6. 6 vezes 5, 30, vai 3. 6 vezes 2, 12, mais 3, 15, vai 1. 6 vezes 1, 6, mais 1, 7. Uma casa depois da vírgula, então ficou R$ 75. E aí, se o valor total arrecadado foi 100 menos 75, sobrou R$ 25. Beleza? Mais alguém fez? Professor, o meu deu AD.
Beleza, é isso mesmo. Número 17. A Arena de Copacabana foi construída no Rio de Janeiro para a realização das disputas dos Jogos de Vôlei de Areia masculino e feminino. Durante a final Brasil-Itália, aqui está a Arena. Durante a final entre Brasil e Itália, a Arena recebeu um público correspondente a 4/5 de sua capacidade total, que é de 12 mil pessoas. Dessa forma, podemos afirmar que o número máximo de pessoas que poderiam ainda ter assistido à disputa é de. Então, o que ele quer saber? Ele quer saber quanto que não que poderia ter ido, que sobrou de vagas, né? O total é 12 mil, foi 4/5. Então, a gente tem duas formas de fazer. Vamos fazer dos dois jeitos. Ou eu acho o valor que foi e subtraio do quanto que poderia ter ido, ou eu já acho direto o valor do que poderia ter ido. Então, 4/5 de 12 mil, quanto que é? Então, aí eu só divido pelo de baixo, multiplico pelo de cima, ou faço o que eu achar, né, mais fácil aqui. Eu vou simplificar, ó. Vou dividir por 5 embaixo, por 5 em cima. Então, aqui fica 1, e aqui, ó, 12 por 5 vai dar 2. Aí, sobra 2. Abaixo o zero, 20. Por 5, 4. Aí sobra 2 zeros. Então, dá 2.400. 2.400 vezes 4, 4 vezes 0, 0. 4 vezes 0, 0. 4 vezes 4, 16, vai 1. 4 vezes 2, 8. Mais 1, 9. Então, foram 9.600 pessoas. Quantos podia ter ido a mais? 12 mil menos 9.600. Vai dar 2.400 pessoas poderiam ter ido a mais. Certo? A gente já sabe que é a letra B de bola. Só que tem um outro jeito de fazer. É eu encontrar quantos já poderiam ter ido. Se 4/5 foram, poderia ter ido a mais 1/5, né? Sobrou 1/5 que poderia ter, que não foi. Então, eu já multiplico 1/5 por 12 mil. E vai dar as 2.400 pessoas, ó. Por quê? Porque é como se eu tivesse simplificado aqui, ó, o 5 pelo 12, ó, igual eu fiz aqui, ó. 12 dividido por 5 dá 2.400 pessoas. Tá? Assim é mais rápido, mas você tem que ter essa lógica aqui, ó, de que faltou 1/5. Por quê? Porque total é 5/5. É 5 das 5 partes, que é um inteiro. Outro jeito de avaliar, ó, seria assim, ó, pego e coloco como se fosse tudo dividido aqui nesse quadrado, ó. Que eu divido aqui em 5 partes, ó, como se fosse o preenchimento lá dos assentos, ó. 5 partes. Preencheu quantas? Preencheu 4/5, ó. Faltou preencher o que não foi 1/5. Poderia ter ido. Se eu pegar, ó, 12 mil pessoas e dividir por 5 partes, porque aqui foi dividido em 5 partes, cada parte vai ter 2.400 pessoas. Cada parte dessa aqui. E 2.400, que 2.400, 2.400, 2.400. Então foram, ó, 4 vezes 2.400, que é 9.600. E faltou aí só uma parte. Então por isso que deu aqui a letra B de bola.
Beleza? Vamos finalizar aqui, ó. Falta 3 exercícios. João comprou o ingresso para assistir no estádio Engenhão a final dos 100 metros rasos, modalidade olímpica de corrida de velocidade no atletismo. Porém, devido a um imprevisto, não pôde assistir. Ana, sua amiga, desejava comprar este ingresso dispondo de R$ 210. Se João tivesse vendido o ingresso por este preço, perderia 4/10 do valor de mercado pago por ele. Qual o valor do ingresso adquirido por João? Então, mesma coisa, dá para fazer essa jogada aqui, ó. Vamos pegar o ingresso dele, dividir em 10 partes. Pega dividir no meio aqui primeiro. A Ana, o valor que a Ana pagaria seria R$ 210, que equivale, ó, ele perderia 4/6, então ele ganharia 6/6. Então ficaria 4 de perda, mas os outros 6/10, né, equivale aos R$ 210 que a Ana pagaria no ingresso dele. Então, o que que eu posso fazer? Eu pego 210, divido por 6 e acho quanto que vale cada divisão aqui, tá? Então, se eu pegar aqui, ó, e dividir 210 por 6, vai me dar um valor aqui, ó, de R$ 35. Então, cada um desses quadradinhos aqui, ó, vale R$ 35. Se tem 10, é a mesma coisa que eu multiplicar aqui por 10, né? Que é o valor que ele pagou no ingresso. E foi só acrescentar um zero, né? R$ 350. Tem várias formas de fazer esse exercício, tá, gente? Essa aqui é uma forma mais visual, mais didática, que foi bem interessante da gente enxergar. Vamos lá, 19. As primeiras edições dos Jogos Olímpicos sediados na América do Sul foi no Rio de Janeiro em 2016. Sabendo-se que a área do estado do Rio de Janeiro, em quilômetros, é de 4 dezenas de milhares, 3 unidades de milhares, 6 centenas, 9 dezenas, 6 unidades. Assinala a alternativa que representa este número. Então, esse é fácil, né? Ó, 4 dezenas de milhares, colocar um de cada cor, ó. 3 unidades de milhares, 6 centenas, 9 dezenas e 6 unidades. Então, vamos lá. 4, 3, 6, 9 e 6 de novo. Então, que número que deu? 43.696. Letra E de escola, né?
Quilômetros quadrados, lógico, né? Esse é fácil, né? Número 20, o último aqui, ó. Tem que diminuir um pouquinho aqui. Vamos ver se vai caber tudo aqui. Não vai. Diminuir mais um pouco. Aí. Vamos ler aqui. O queniano Eliud Kipchoge venceu a maratona masculina dos Jogos Rio 2016, concluindo a prova em 2 horas, 8 minutos e 44 segundos. O medalhista de ouro chegou 1 minuto e 10 segundos à frente do etíope Feiza Ilesa, que ficou com a prata, e chegou 1 minuto e 21 segundos à frente do americano Galen Rupp, que ganhou medalha de bronze. Sabendo-se que a prova teve início 9 horas, indique o relógio que melhor demonstra o horário de chegada do americano Galen Rupp. Então, ele quer saber o horário de chegada do terceiro colocado. Então, vamos escrever aqui, ó. Primeiro lugar. Aliás, colocar aqui, né? Início da prova. 9 horas. Primeiro lugar, Eliud Kipchoge. Ele fez a prova em 2 horas, 8 minutos e 44 segundos. Segundo lugar, Feiza Ilesa, que fez a prova, chegou mais 1 minuto e 10 segundos depois do primeiro lugar. E o terceiro colocado foi o Galen Rupp, que chegou, ó, 1 minuto e 21 segundos na frente, atrás do primeiro colocado. Então, ele chegou, né, 11 segundos depois do segundo colocado. Né? Hoje a gente pode colocar 1 minuto e 21 segundos do primeiro colocado. Ó, 1 minuto e 21 segundos. Então, ele chegou só 11 segundos depois. Aí ele quer saber qual o relógio que marca o horário da chegada do terceiro colocado. Então, o que que a gente tem que fazer? A gente tem que somar, né? Somar tudo isso daqui, ó. Então, ó, o início da prova, 9 horas. Vou colocar aqui 0 minutos e 0 segundos. O primeiro chegou 2 horas depois. 2 horas, 8 minutos, 44 segundos. E o terceiro chegou 0 hora, 1 minuto e 21 segundos depois. Certo? Então, eu vou ter que somar aqui. Então, esse aqui, ó, ele não precisa, nem precisava desses dados aqui, do segundo lugar. Tem que ficar atento a isso. Às vezes a gente soma, de manhã eu somei errado. Não? A gente não prestou atenção e somou aqui, e aí teve que refazer. Então, deu, ó, 9 mais 2, 11. 11 horas. 8 mais 1, 9 minutos. E 4 mais 1, 5. 4 mais 2, 6. E 65 segundos. Né? Só que os minutos e segundos, eles vão só até 60. Então, a gente tem que subtrair 60 aqui e passar 1 para cá, né? Aí eu vou ter 11 horas, 10 minutos e 5 segundos. Esse foi o horário que o Galen Rupp chegou.
Vamos colocar os horários de todos os relógios aqui. Esse aqui, ó, tá marcando. Ainda não chegou no 11, não? Então, é 10 horas, 58 minutos, né? E 20 segundos. Esse daqui já passou do 11, né? Então, dá 11 horas, 5 minutos e 0 segundos. E esse aqui tá 11 horas, 5 minutos e 20 segundos. Esse tá 11 horas, 0 minutos e 5 segundos. E esse último aqui, 11 horas, 10 minutos e 5 segundos. Então, a alternativa E de escola. Beleza? Tudo bem para todo mundo? Sim, professor. Todo mundo entendeu? Sim. Então, esse tempo aqui, ó, é sempre em relação ao primeiro, né? Então, o segundo chegou 1 minuto e 10 segundos depois do primeiro, o terceiro 1 minuto e 21 segundos depois do primeiro. Então, sempre em relação ao primeiro. Então, como ele quer saber do terceiro, eu pego o início da prova, somo do primeiro lugar e somo qual o tempo que o terceiro chegou depois do primeiro. Aí eu vou conseguir achar a alternativa e ver, né, que quando passou dos 60, eu tenho que subtrair 60 ali, né, porque o relógio deu uma volta, eu passo o ponteiro do outro para um para frente, né? Então, tiro 60 do segundo e aumento 1 minuto. Beleza? Então é Beleza. isso, gente. Terminamos mais essa avaliação. Semana que vem a gente faz mais uma, tá? Obrigado aí. Boa semana para vocês. Fiquem com Deus. Obrigada. Bom descanso aí no final de semana. Até mais. Até sexta-feira que vem. Bom final de semana, professor. Para vocês também. Tchau, tchau.